Olá, caríssimos amigos e amigas de Jacarezinho e toda a região norte pioneira do nosso querido estado do Paraná. É com grande alegria que hoje dou início aqui à 8ª edição do programa Cidadania com Leonel. Nossa convidada especial no dia de hoje é a vereadora Luciane Alves. Luciane, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado por aceitar o convite. Sua participação é de extrema importância para estar aí respondendo as perguntas aí que foram formalizadas de acordo com a população de Jacarezinho. Eu que agradeço, né? Eu quero dar o meu boa tarde especial a toda a população de Jacarezinho, a qual foi eleita, né, para representar, ser interlocutora, né, dessa cidade que eu amo tanto, que nasci e pretendo morrer, né, aqui. Acredito muito ainda na minha cidade e por isso vim a dar continuidade aí no mandato. Leonel é um querido menino, né, que também conheço desde muito cedo, cuidava da sua avó, né? E quando implantamos, na implantação da equipe de saúde, o aeroporto foi contemplado. Na época nós tínhamos um médico lá, sua avó, mãe, né? Que cuidava, e você que passou a cuidar, porque era uma mulher que tinha problemas vasculares seríssimos, né? E o médico não foi, me lembro até hoje, né? Me lembro muito bem. E você foi até mim e fui lá conhecer o caso e aí começou uma grande amizade, viu quanto a tua paixão pelo ser humano, pela garantia de direito, né, por ter uma qualidade, que todo mundo tem o direito de ter saúde igual a todos. Então ali nasceu uma grande amizade. Hoje você está aí um moço, né, fazendo um trabalho belíssimo e continuando, né, com as suas defesas de uma forma ou outra, dando voz a várias pessoas, e hoje aqui como amiga, como vereadora também está expondo, né, falando do que nós acreditamos, que é garantir direitos, uma cidade maravilhosa que temos, 40 mil habitantes, e estamos aí para unir forças, né, e falar com a população de uma forma bem clara e transparente. Agradeço pelas palavras que são sinceras e verdadeiras e realmente é histórica, né? Está na história. Com certeza. Vereadora, como a senhora avalia hoje a qualidade do atendimento básico de saúde em Jacarezinho? É uma pergunta mais englobada, né? Ela é uma pergunta mais geral, mas como que a senhora avalia hoje a qualidade do atendimento básico de saúde em Jacarezinho? Eu acho assim que saúde a gente pode iniciar de uma forma bem categórica e bem sucinta. A saúde, ela é o bem maior de qualquer ser humano. Se você tem saúde, você tem tudo. Você tem saúde para trabalhar, ganhar seu dinheiro e ter a sua primeira casa. Você tem saúde para formar uma família. Você tem saúde para ir fazer uma atividade física. Você tem saúde, enfim, para você ter uma longevidade, para não ter sofrimento. E aí vem o X da questão. A saúde, ela não é gasto. A saúde é investimento. Então, para a saúde, não pode haver restrições de investimento. O que tiver que investir é bem investido, porque é na vida das pessoas, é na longevidade e na vida de cada sujeito, cada pessoa, de qualquer estado brasileiro, de qualquer município, de qualquer país. A saúde é necessária e prioridade de qualquer ser humano que venha ao mundo. Então, eu acredito nisso. Certo. Vereadora, atualmente em Jacarezinho, algumas pessoas trazem, e daí eu trago isso como pergunta, né, para a senhora que é uma militante nata da rede municipal de saúde, sempre atuou nessa área como assistente social formada, né, então faz os seus atendimentos ali. E eu não sei se tem chegado para a senhora, mas tem chegado para mim com muita frequência uma questão de fila de exames e consultas especializadas. Então esse é um tema e ainda é um questionamento, uma sugestão, reclamação saudável por parte da população, que ainda há filas enormes para exames e às vezes até consultas especializadas.
A senhora, como vereadora, como tem tratado essa queixa por parte da população que vem chegando até nós, e acredito que a senhora já tenha ouvido algo nesse sentido também. Com certeza. Quando a gente fala em investimento em saúde, ela parte para essa segunda etapa. Então, assim, só para a gente retornar um pouquinho. Se o município investindo no pronto atendimento, né, primário, né, que é o nosso PAP, né, que hoje está lá, é uma realidade, vem sendo muito bem avaliado pela população, nós temos ali de 100 a 120 atendimentos com médico, 2 médicos de manhã, tarde, à noite, com plantões, com uma equipe maravilhosa, com farmácia ali dentro para dispensar medicações. Então, quer dizer, todos saem dali já prescrito exames. Então, assim, quando você começa a investir em políticas públicas, nesse caso, Leonel, você está falando de saúde. Então, quanto mais a gente investe, nós não tínhamos essa abertura, né? Nós não tínhamos essa porta de entrada tão grandiosa. Então, quanto mais você atende, mais encaminhamento você oferece. Quanto mais atendimento você faz, mais você vai encaminhar, mais pacientes nós vamos ter e mais preparado. Toda a gestão de saúde precisa estar se melhorando e se equiparando dentro do atendimento. Então nós não podemos ser atendido e também não ter a continuidade do tratamento. Você foi atendido, começa com uma impressão diagnóstica um coração que estava acelerado. Então para por aí? Não, nós temos que fazer eletrocardio, nós temos que aí, dependendo da avaliação do resultado, precisa ser encaminhado para o cardiologista. Então, assim, tem que ser uma equipe redonda, capacitada, especializada em gestão pública. Nós temos que ter pessoas preparadas para poder fazer a saúde girar como a melhor secretaria de todos os tempos, e nós temos capacidade para isso. Só precisa estar atento com relação a isso. A partir do momento que nós tivermos equipe, gestão capacitada, tudo vai acontecer. Investimento, como eu falei, é preciso investir. A saúde não pode ficar para trás, não pode ser segundo, terceiro plano. Então eu acredito em investimento, eu acredito em bons profissionais, eu acredito em capacitação, eu acredito em mudanças de comportamento em todos os funcionários, assim, você valorizar o profissional. A partir do momento que você acaba fazendo tudo isso um pouco, aí a nossa saúde vai ser a melhor do mundo. E esse melhor do mundo é tudo isso, é tudo essas etapas que eu falei, né? Então, eu quero desejar que isso aconteça. E estou ali como profissional, 26 anos, me aposentei agora, Leonel, acabo de me aposentar. Enfim, então é com muito louvor que eu já passei por muitas mudanças na saúde. Então, repito, é preciso melhorar muito ainda. Mas eu acredito, eu tenho crença que vai, porque nós temos bons profissionais e os que não são bons, é preciso se avaliar também e remanejar, porque às vezes não tem aquele amor, não tem aquela capacidade de estar, mas coloque em outro lugar. Coloque gente, traga gente com capacidade, experiência, se não tem experiência, mas tem a essência, né, e tem a referência com a saúde. Então nós estamos precisando disso. Sobre saúde mental, vereadora, especialmente após uma pandemia, até hoje ficou ainda em toda a população de Jacarezinho, na verdade no Brasil todo, em Jacarezinho, isso não é diferente, né? Após uma pandemia que perderam vidas, se foram, a questão psicológica ainda ficou muito abalada na vida de famílias. Crianças, até adolescentes, hoje em dia, sofrem muito com essa questão da saúde mental, né? O que a senhora defende para ampliar o atendimento psicológico à população? Se já existe algum setor da saúde municipal específico para cuidar dessa saúde mental? Eu até tenho uma questão aqui, talvez eu vou perguntar, a senhora agora não vá saber responder, mas porque, assim, mesmo sendo vereadora, ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Mas depois a senhora pode procurar uma informação. Eu fui procurado
por algumas pessoas esses dias que faziam um tratamento com a doutora Jéssica, psicológico, no posto psiquiátrico, perdão, aqui no posto central. E chegaram para mim dizendo que, ainda antes de ter sido feita a troca de secretário, que o contrato dessa médica havia sido rescindido pelo município, né? É verdade. Tá, então, mas aí é o seguinte, se de fato foi rescindido, é claro que vão falar que não, mas vai ser atendido lá no Cisnorp. O Cisnorp também está inchado, né? A gente passa ali, vê que está um Cisnorp, uma loucura, porque vem gente de todas as cidades da região ali, e ela já estava adaptada, fazendo tratamento em várias pessoas, já tinha prontuário, já tinha diagnósticos de alguns. Então, assim, chegou para a senhora essa questão de terem rescindido esse contrato com essa doutora que já estava, lembrando que ela não estava atendendo só pessoas do centro, tá, gente? Ela estava fazendo atendimento geral, pessoas de todas as vilas, ela tinha ali, ela atendia, dava retorno trimestral ou a cada 2 meses. Então, assim, foi rescindido o contrato. Essa é uma pergunta que eu posso até designar para o setor de finanças da prefeitura, quando o secretário de finanças, outros departamentos foram convocados e convidados a participarem do programa, mas a senhora, como vereadora, o que a senhora avalia a respeito da saúde mental? Então a senhora pode falar da doutora, desse caso específico, mas a senhora pode também elencar outros aí que a senhora quiser estar elencando. Isso é uma verdade, foi rescindido, foi o contrato da doutora Jéssica, que é uma psiquiatra, vem de Carlópolis, pessoa maravilhosa, muito humanitária, muito prudente, competente, amada pelos pacientes que ela atendia, que ela fazia um giro, né? Entre os postinhos, atendia mais lá na UBS, né, na nossa unidade básica de saúde central, e o central, como transformou em PAP, ela foi, que estava toda uma organização, ela foi para a Vila São Pedro, né? Vila São Pedro 2, né? E que ali, o primeiro posto, a primeira unidade de saúde ali da Vila São Pedro, que aí tem o Filipac também, que é Vila São Pedro 1, e ali é o 2. Incrivelmente mais para ter mais, né, equipes, né, e poder atender toda a adjacência ali, porque são bairros grandes, né, Vila São Pedro, Maria, enfim. Então é tudo calculado. Aí, por uma questão, como nós falamos lá de bate-pronto, que a saúde ela só vai funcionar se tiver investimento. Se não tiver investimento, não vai funcionar. E o que dói na alma de qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa que tem assim a paixão por essa temática, né, que eu sou muito apaixonada, já fui convidada para assistência, adoro, gosto muito, mas a saúde é uma paixão. E aí a gente observa que o paciente ele quebra, né, todo o tratamento, né, que está bem evoluindo, que ele está melhorando. Muitos perderam fio, existe a questão da dependência, existe o ciclo de violência, existe várias questões da própria depressão, enfim, várias doenças mentais, né? E que ela vinha tratando com muita perfeição, né? E entregando um resultado para esses pacientes, né? Precisados da intervenção e atuação dela. Então, mas já conversando, eu venho fazendo uma luta para que esse serviço essencial, é um serviço essencial de saúde, já retome no ano que vem, né? Então, eu quero deixar aqui o meu compromisso que a doutora Jéssica retome, né? E que os pacientes estão precisados muito para recomeçar e dar continuidade aí no tratamento tão importante que é a saúde mental. Muito bom, legal. Vamos trabalhar e torcer, né, para que isso aconteça e de fato se concretize. Só para encerrar esse bloco da saúde, eu não poderia deixar de perguntar para a senhora, não está aqui, mas eu vou perguntar, uma situação que vem assolando todos nós do Jacarezinho. Eu sou cidadão jacareziense, minha família, todos são nascidos, criados aqui, e assim, população de Jacarezinho, o que nós presenciamos nesses últimos
7, 8 meses aqui na nossa cidade, esse desgaste, esse impasse entre Santa Casa, executivo e legislativo, é uma situação que eu nem gostaria mais de falar sobre isso. Mas é um espaço aberto para a senhora falar, e a senhora foi eleita vereadora porque muitas pessoas acreditam muito na bandeira da saúde, de quem luta pela saúde pública. E assim, eu gostaria que a senhora desse um parecer, um posicionamento particular da senhora também, sobre o que aconteceu e acontece até agora em relação Santa Casa, Executivo e Legislativo. Né? Porque assim, seria a melhor de toda a região. E não é isso que vem acontecendo. Então muito se grita, muito se fala, mas na prática parece que todo mundo quer tirar a mão e ninguém quer resolver. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? A minha opinião é que nós somos cidadãos jacarezinenses, independente da condição socioeconômica, seja pobre, mediano, rico, muito rico. É ali no pronto-socorro, é na Santa Casa Centenária que nós vamos cair. E é ali que nós temos que abraçar a grande instituição que a Santa Casa é. Nós temos uma equipe de ponta ali, que se você pegar, Leonel, isso até o próprio Dr. Sérgio já falava, tá? E a gente sabe muito bem disso. Se você pegar de Ponta Grossa a Jacarezinho, Londrina a Jacarezinho, é a melhor ortopedia entre parafuso, entre investimento, profissionais, cirurgiões. Então nós temos um plantel, olha, veja, o Dr. Thiago Suzuki, o Dr. Luiz Henrique Bonardi, que faz parte, vários outros médicos que estão ali, maravilhosos, que estão ali dedicando a vida a salvar pessoas, diagnosticar, encaminhar para a central de leito, para serem transferidas para onde nós não temos, onde assim, concluir um tratamento ou melhorar ou sanar aquele problema de saúde. Então, assim, já tem toda uma logística lá dentro, pessoas preparadas. Então, o que eu vejo que nós temos que abraçar, e quanto mais investimento na saúde, PAP, Santa Casa de Misericórdia, investirem nos nossos médicos, nos nossos enfermeiros, nos nossos profissionais, que sejam competentes, que estejam trabalhando com dignidade. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, nós tivemos em Curitiba, e quero assim dar o meu agradecimento e parabenizar toda a equipe da Santa Casa, o Marcelo, a gente vinha sempre conversando, eu sempre aconselhei o Marcelo, lógico que se o conselho fosse bom não estaria, mas vamos ser, né, voz de cavalheiro, a gente precisa conversar, até porque essa diretoria, ela vem não tem 2 anos, né, vai fazer 2 anos. A Santa Casa, ela é centenária, então o problema não aconteceu agora. São, às vezes, investimentos de gestão passadas que a saúde ela requer investimento que é sem fim. E como a cidade vai aumentando, vai vindo pessoas novas para cá, mais paciente precisa ser atendido. Então, quer dizer, quanto mais pessoas, né, você casa, você e o teu marido, é um valor que dá lá água, luz, alimentação, enfim. Quando o filho começa a nascer, é outra coisa. Aí tem o enxovalzinho, tem os remedinhos, tem outra dinâmica. Quando ele vai crescendo, vai para a escola, se é público ou não, mas sempre tem que estar comprando roupinha, tem que levar ele para um médico, tem que levar, né? Sim. Sempre tem uma dinâmica. Aí vem o segundo filho. Quer dizer, se você tinha 2.000, você vai ter que se coçar, você vai ter que se capacitar, vai ter que se melhorar, e a mulher que não trabalhava vai para o mercado de trabalho. É a mesma coisa a Santa Casa. A Santa Casa precisa, porque se cada vez mais pessoas se utilizam dali, a gente precisa ter esse carinho especial, porque a equipe dali vem sendo assim visualizado, o Beto Preto que nós tivemos, como eu comecei a falar, do Costa Edilson, nós tivemos sim em Curitiba, foi maravilhoso, nós tivemos com o Eliezer lá, que é o diretor administrativo, tivemos com o Carol, com toda a equipe da Santa Casa,
Tivemos com o Marcelo, muito falei com o Marcelo, o Antônio Neto esteve nessa luta, está nessa luta também. O Marcelo tem falado com o Beto Preto, teve em Foz do Iguaçu. Então, assim, todos os ventos possíveis e imagináveis a gente está vendo que cada vez mais a Santa Casa agora vai virar essa página que talvez foi mal interpretada, né? Então, de maneira alguma, nós não podemos jogar pedra, sabe, sem entender a profundeza, sabe, de todos que ali estão na diretoria, que são profissionais médicos, que são pessoas distintas e que estudaram para salvar vidas, que não estão ali brincando, né? E assim como nós, políticos, nós temos sim que buscar recursos, verbas, nós temos que defender a nossa Santa Casa, nós temos que defender a nossa saúde pública. Como eu falei, é ali que nós vamos cair. Então nós temos que deixar um lugar seguro, não confuso. Nós temos que deixar um lugar seguro para a gente estar aí. Eu sempre fui muito bem recebida lá. Minha mãe já fez vários procedimentos. Então, até um tempo atrás, a fusão toda, que eu sou contra, eu sou a favor da Santa Casa, sou a favor do PAP, sou a favor das políticas públicas de saúde, sou a favor da melhoria, do investimento público em todo sentido. A saúde é o bem principal e nós precisamos ter a grandeza e temos que ser nobres, né? De poder, com todo afinco, dizer a nossa Santa Casa de Jacarezinho está de vento e pouco e ela cada vez mais vai melhorar. Beto Preto, já temos falado com ele, hoje eu falei com o Mauri, que é um dos assessores dele. O Costa conseguiu 3 milhões agora com o deputado Diego Garcia. Costa está sendo um guerreiro, né? O Edilson, que está lá dentro, também que trabalha muito na saúde pública. Ele é um motorista gigante, não tem parada, então parceirão, a gente precisa falar sobre isso. Eu estou ali na saúde todos os dias, quase todos os dias, quando precisa, meu telefone é aberto, que eu posso fazer, sempre estou conversando com as instituições, com os pacientes e com os meus colegas de trabalho, com as equipes, então a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, muito com controle social para que o recurso seja muito bem aplicado. Então é isso, dinheiro público tem que ser muito bem aplicado. Não é para sair pelas valetas, não é para sair pelos ralos, nós temos que capacitar, nós temos que valorizar, nós temos que abraçar, nós temos que ter a hombridez de estarmos em conjunto defendendo todos os nossos patrimônios. E o nosso patrimônio da saúde pública se chama Santa Casa de Misericórdia. 100 anos. Então, é isso que a gente quer dizer, né, da Santa Casa. Uma instituição centenária que começou, teve um período muito bom, principalmente eu era muito criança, mas eu lembro, eu fiquei internado lá com pneumonia, na época das Irmãs Vicentinas, então assim, foi muito bem cuidado naquele período, a Santa Casa era muito bem higiênica, não faltava medicamentos, não faltavam ótimos profissionais que passaram por ali, né, como o finado Dr. Emanuel, enfim, vários médicos pediatras, nós tínhamos uma ala inteira só de pediatria. Hoje, quando eu entro lá e vejo aquela ala de pediatria que internava crianças e que atendia lá, por exemplo, o Dr. Feitosa, o Dr. Rogério, quem já passou por lá? Vários, finado Dr. Roberto Sete. Então, quando a gente relembra isso, gente, que tristeza ver o que fizeram com a Santa Casa. Sabe, que tristeza. Primeiro foi a ala de pediatria, depois maternidade, depois desmembrar o pronto-socorro. Poxa vida, eu acho assim, se não tiver maturidade suficiente para todo mundo entender que as picuinhas pessoais têm que serem deixadas de lado e o que tem que prevalecer daqui para frente é a honra e o compromisso com a nossa população, não dá mais para aguentar esse impasse que chegou até aqui. Então eu espero, vereadora, que francamente, depois dessa emenda agora de 3 milhões do Diego, essa conversa que vocês vêm tendo com o Beto Preto, de fato se consolidem no ano que vem. Final de ano está aí, não vai conseguir fazer milagre agora, mas que o ano que vem, de forma gradativa, a nossa Santa Casa retorne para os braços da população de Jacarezinho, porque não dá para deixar da forma que está. Já está acontecendo e vai acontecer. Tanto que o
próprio prefeito, o próprio vice-prefeito, Marcelo quanto Antônio, estão bem focados em estar cada vez mais, né, abraçado com a população e melhorar todo o nosso sistema de saúde. E a Santa Casa é um grande projeto, não só do governo do estado, mas também do próprio secretário de Estado, que é o Beto Preto, de saúde, que o Paraná já teve, né? Então nós vamos ter aí muitas surpresas boas, sabe? Então é gostoso entender que nós estamos dentro do processo, sabendo, né, que tem gente boa aí, capaz e capacitada, lutando por essa instituição maravilhosa que é a nossa Santa Casa, que o povo precisa, merece, e esse é o grande, né, Vamos para social, nosso bloco da área social. Jacarezinho tem enfrentado aumento nas demandas sociais, né? Isso aqui também é uma pergunta um pouco mais abrangente. O avanço da área social em Jacarezinho, como que a senhora tem avaliado, sobretudo, primeiro mandato do prefeito Marcelo Palhares e agora já... Não, primeiro ano ainda, né, do segundo mandato. Primeiro ano do segundo mandato. Então, 4, 5 anos, quase 5 anos de mandato. Área social, o que o social de Jacarezinho, na opinião da senhora, ou através de alguma emenda particular da senhora, ou algum projeto que evoluiu e ainda a senhora acredita que possa melhorar? Bom, primeiro nós temos que parabenizar o Marcelo, que teve um entendimento de colocar uma profissional da área, que é a nossa secretária da assistência, a Eliandra, ela é assistente social. Então ela tem conhecimento da legislação. Então ela fez toda uma reestruturação dentro até de uma pesquisa, um panorama, um diagnóstico que eu mesmo entreguei na época para o Jailton e que precisava estar melhorando, porque nós estávamos assim, com um investimento lá, mas que não entregava resultado para a população desatendida, a população sem projetos bem consolidados, enfim. E uma cidade com qualidade, uma cidade feliz, uma cidade progressiva, né, com progresso, a gente tendo felicidade, emprego, cidadania, nós temos que investir primeiro, desde a infância, educação. Depois nós temos educação, nós temos que investir nos nossos jovens, projetos sociais, que nós temos o CJ, que é maravilhoso, que é o braço, um dos braços da Secretaria da Assistência, que eu sempre investi lá junto com a Rosana, né, que é a coordenadora, você já esteve lá e você sabe muito bem a importância para aquele bairro, e que, diga-se de passagem, que na época da prefeita Tina, eu também, como vereadora, fui uma das quais estive, né, desde o terreno, a inauguração daquele CJ, né, que é José Richa. A gente já entendia a importância do capital humano, do investimento no capital humano. Então, assistência é exatamente isso. Pessoas na vulnerabilidade, não cabe mais no século XXI, pessoas passando fome, pessoas, sabe, sem ter uma vida melhor, uma casa melhor, uma comida melhor, uma merenda na escola, que isso tudo faz parte, né, de você construir cidadão e aqui eles poderem ter orgulho de morar e viver na nossa cidade. Então, assim, é uma secretaria bem estruturada, um conselho de assistência muito bem ativo, né, que eu faço parte do conselho, né, então a gente debate muitos projetos que ali saem, né, então é muito gostoso isso e é muito responsável e nós temos um engajamento e um comprometimento enorme, tanto que o Orfeu também, que eu tenho uma admiração enorme, que é o presidente do asilo, acho que é vice-presidente hoje, presidente, vice-presidente, que eles trocam lá, né, já teve a eleição, mas assim, olha o nosso asilo, não deixa de ser um braço também da assistência, né, que é os nossos idosos que estão lá, que são bem atendidos. Então, Alfeu, um grande abraço para toda a equipe do asilo. Então, assim, se nós não investirmos na criança desde a tenridade, então começa lá, desde da barriga da mãe, a saúde, investindo naquela mãe. Desde o pré-natal. Né? Pré-natal, a boa alimentação dessa mãe, essa criança que vem ao mundo, que vai para a creche, que precisa da casa bem cuidada, bem zelada, bem estruturada, cai na assistência, que aí vem esse jovem que não pode cair nas drogas, que infelizmente Jacarezinho está
infestado, não é só de escorpião, que estão fazendo um trabalho lindo lá na secretaria, na nossa setor de endemias, um trabalho incansável, não é só jacarezinho, mas enfim, e não existe um veneno específico, né? Então nós temos mais que trabalhar com a prevenção. Então, está infestado de droga, então nós precisamos não deixar com que esse jovem caia nesse mundo, sabe, que é um mundo paralelo, né, do que a gente defende, que é a qualidade de vida, que é a felicidade, que é a espiritualidade, que é a bondade, que é a solidariedade, que é a vontade de viver com gostosura, tratando bem as pessoas, os pais, tendo cidadania, sendo educado, responsável com as tuas coisas. Então isso é um mundo que a gente deseja para todos. Aí vem os jovens, aí vem as mulheres, que às vezes caem num ciclo de violência, né, Leonel? Violência doméstica, apanham, não consegue sair do ciclo da violência porque às vezes não tiveram oportunidade de estudar, tem que ficar com aquele homem agressor, né, com aquele companheiro agressor, e que ela nunca estudou, e que aí acaba ficando para não deixar o filho sem comida, sem um teto para ficar. Então veja, é todo um ciclo que acontece. Então a gente precisa investir em todas essas dinâmicas, e aonde que cai? Sempre no capital humano. É no profissional, é na estrutura de trabalho, é valorizar os trabalhadores desde sempre, enfim, a gente ter comprometimento, responsabilidade e criarmos e desenvolvermos bons projetos. E aí vem, o ano passado eu investi mais de 95 mil reais, acho que foi cento e poucos mil reais, para um programa que eu apresentei para o prefeito e apresentei para a assistência, juntamente com um grande parceiro que eu acredito muito, eu acho ele um dos secretários mais importantes, que eu falo que é o segundo prefeito, que é o Jailton, né, que é o secretário de administração, e o prefeito falou: Luciane, eu aceito, vamos lá, vamos abraçar um projeto voltado para as mulheres, para as pessoas mais vulneráveis na assistência. Apresentei então o Mais Renda, e quem até batizou esse projeto foi o Jailton. Então, assim, eu sou muito grata a essa parceria com ele. E nós, então, desenvolvemos esse projeto, que hoje nós atendemos 20 pessoas, a grande maioria de suas mulheres. Um até tinha um problema com alcoolismo, morador de rua, não tinha para onde ir, e a gente trouxe ele para dentro do programa, né? E que eles fazem o quê? Capacitação, e recebem uma bolsa de R$500, e estão fincados há 4 horas, tendo como estágio, né, dentro das repartições públicas. Então, assim eles estão aprendendo cada vez mais a conviver dentro de um coletivo, aprendendo o que é direito e deveres, aprendendo o trabalho, a se capacitarem, a terem um bom currículo e irem para o mercado de trabalho. E muitas delas que viviam um ciclo de violência hoje estão lá conosco. Então é com muito louvor e muito apreço e muita paixão, né, e muito assim felicidade que a gente pôde aplicar, né, um programa e oferecendo tudo isso, né, nesse programa de Mais Renda, né? Então é um projeto que gera renda, gera capacitação, gera mercado de trabalho. Não, e estimula também a essas pessoas a seguirem aí, a se engrenar no mercado de trabalho. Exatamente. E realmente é um programa espetacular. Hoje nós já temos um grande parceiro que já esteve conosco na avaliação, agora nós vamos ter um workshop de currículo, a Rede Molins. Que bacana. Então dali vai ser pensado, né? Provavelmente, se não for todas, quase todas. Tem uma que está lá na saúde, o 2, que ninguém quer abrir mão e que vai ter já já vai ter, o ano que vem, quando terminar, que vai ser em fevereiro, por aí, ela já está como diz o outro, né? Ela já está sendo vista, já está no radar, para ter uma contratação pelo menos temporária, porque não dá para ficar sem ela. De tanto que ela se dedicou, e o outro também que está lá, que nosso almoxerifado nunca foi o mesmo, né, de uma dedicação tão exclusiva como ele. Então, assim, a gente vê os relatos, a felicidade, o brilho nos olhos,
É assim que eu gosto de trabalhar, com capital humano, com cidadania, com paixão, com amor. É assim, uma cidade feliz é assim, com investimento, com amor. Bacana. E para encerrar a nossa entrevista, uma pergunta sobre a educação municipal. Como que a senhora avalia atualmente o trabalho que vem sendo feito? Área pedagógica, que engloba os ensinos dentro dessas salas de aulas municipais, estruturas escolares, como que a senhora avalia que está hoje no município, o que precisa melhorar, o que não precisa, o que já melhorou, e, por fim, também a capacitação dos professores, a valorização dos professores e algumas demandas que talvez tenha chego até a senhora. Eu falo assim porque eu não sou vereador e às vezes para mim chega alguma coisa. Né? O pessoal às vezes fala, Leonel, né, o que aconteceu? Cadê o uniforme? Cadê o que tinha? Por que agora não tem? Então, assim, a gente vai buscar resposta com os representantes do povo, com os vereadores. Eu quero deixar claro aqui que o meu programa, depois de você, só farei entrevista com a Patrícia e encerrarei. Não vou fazer mais entrevista com a ala de vereadores, porque os que tiveram que participar já participaram, os que quiseram aceitar o convite, beleza. E vou partir para os secretários. Então, até algumas perguntas eu não trouxe para a senhora, porque demanda, acredito, mais até para Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, que precisa dar um parecer também para a população, o porquê que muitas coisas foram cortadas, por que muitas coisas foram substituídas, e quem tem que dar resposta são quem são responsáveis por essas pastas. Então vamos lá. Escola pública municipal. O que tem chegado para a senhora de cobrança, de elogios? Como é que está a nossa educação municipal? Vamos começar pelo como nós pegamos, antes do Marcelo vir como nosso prefeito, primeiro mandato, nós pegamos as escolas muito bem, assim, com uma estrutura bem, assim, uma estrutura não tão boa. Para a gente falar sucateada, né, fica até ruim para as escolas que a gente crê que uma das importantes políticas está na educação. Então a gente, né, não pode nem falar essas palavras porque a gente precisa tratar como grandes palácios, né, do saber, que são as estruturas escolares. Então nós pegamos bem deterioradas, né, e aí começou todo o investimento estrutural, né, nas salas, goteiras, telhados, quadras, calçadas, salas de ofício lá dentro, sala de aula, pinturas. Então tudo isso já de bate-pronto já foi agarrado pelo prefeito e nós, né, na vereança passada, eu participei, a Patrícia era secretária e, enfim, já demonstrou, a princípio, o estudo tudo feito, e aí nós começamos a investir pesado lá na educação. Tinha uma fila de espera, né, só contextualizando um pouquinho, uma fila de espera para neuropsiquiatra, psicólogo, fono, muitas crianças com TDAH, hiperatividade, para ser avaliado com autismo. Então, assim, toda a minha emenda foi, a Paty vai poder falar disso, né, a Patrícia, eu investi alunos dos nossos e-mails que tinham esses transtornos, né, neurológicos ou psiquiátricos. E aí nós começamos a tirar da fila, tanto que vem aí, né, ele cresce, né, ele vai se desenhando para a Casa do Autista também, que o Marcelo abraçou. Ora, precisa melhorar muita coisa ainda. Tudo são ajustes, porque quando você coloca um projeto muito inovador, né, e quando começa a estratificar, você vai vendo que é muitas crianças. Hoje está sendo assim, né, uma fila, assim, uma demanda, não uma fila, uma demanda enorme. Então a gente vem se preparando, né, e que as políticas públicas, aquilo que eu falo desde o início e vou falar para a educação também, tem que investir em planejamento orçamentário. Você falou, começou com os uniformes. Está lá, está no plano de governo. Então precisa ter plano orçamentário. Então você precisa
reservar aquele dinheiro para que as crianças tenham, porque nós estamos falando lá no social de crianças que são de famílias vulneráveis. Muitas vezes não têm recursos para comprar o seu uniforme. Então, está lá no nosso plano de governo. Então, tem que ter um plano orçamentário para poder investir nos nossos uniformes. Com relação a algumas coisas que você me perguntou, se chega para mim, sim, nós estamos vendo, por exemplo, a questão da alimentação. Eu venho recebendo muito, assim, questionamentos com relação à merenda escolar. Então, eu quero acreditar que precisa ser melhorado. Porque uma criança saudável e que vai ter um intelecto bom, ela precisa ser bem alimentada, ela precisa ser amada, ela precisa ser construída, investida na cidadania, que vem aí também a questão de definir o piso do magistério, né? Porque nós estamos falando em valorização também, né? Então, são investimentos de várias pistas duplas para lá e para cá. É uma engrenagem. Tudo tem que ser investido, tudo tem que ser olhado, tudo tem que ser sentado, avaliado e vai priorizando. Não pode deixar tudo para depois, porque aí não vai ter perna, não vai ter recurso, não vai ter profissional. Então, isso é uma grande questão que a gente fala. Então, a questão da merenda precisa ser melhorada. Chega para nós, até vou apresentar um projeto que não agora, eu estou com aqui a própria assessoria da Câmara, já discuti isso com o Costa, né, que já trabalhou na Secretaria de Agricultura, que foi um excelente secretário também. Ele é muito apaixonado por essa questão do produtor familiar. Então a gente vem discutindo com o Marcelo também. Então agora nós vamos apresentar esse projeto. Com relação ao IDEB, a questão do índice, né, do desenvolvimento das nossas crianças precisa ser melhorado. Então é uma engrenagem. O que está faltando? Qual investimento que nós precisamos dessa taxa de aprovação dos alunos acontecer e também do desempenho dos nossos alunos? Qual é a qualidade que nós precisamos investir nos nossos alunos? Porque ele será o cidadão do futuro de Jacarezinho. E nós queremos, como eu disse, nós nascemos aqui, vivemos e queremos morrer. Porque nós acreditamos ainda aqui. Então eu acho que tem que ter mais seriedade em todas as secretarias, que todos abracem de verdade a causa, não só todas as nossas secretarias, agentes públicos, eu falo como um todo, tá? Não estou falando daqui, estou falando do agente público, estou falando da população em geral. Nós temos que ter amor, nós temos que juntar sempre nos projetos bons e melhores para a nossa cidade. Então, é isso. Chegou também a questão do transporte, que não está bem legal, que não está limpo. Então, é preciso manutenção, porque é criança que está sendo colocada lá dentro. São vidas, terras vidas, que vai se projetar ainda para uma, né? Olha, eu vou endossar essa sua colocação só para a gente encerrar a questão do transporte aí que você colocou, porque eu fui procurado e assim, foram inclusive até a minha casa mais ou menos há 2 meses atrás, 1 mês e meio, e assim, para falar exatamente sobre isso. Olha, o ônibus está muito sujo, e não é, porque quando vai pegar em locais assim, mas você vê que não, que realmente é muito tempo realmente sem levar para lavar. Aí só um pouquinho, você concorda que aí uma criança dessa pode desenvolver um problema pulmonar? Então você está vendo como as coisas vão ligando? Sim, mas aí é o seguinte, o que eu fiz de antemão? Eu procurei o diretor de transportes, que é o Alex, né? Inclusive uma pessoa que tem um respeito muito grande pela figura do Alex, né? Que saiu candidato, teve uma votação expressiva. Mas ali num bate-papo, conversando ali, eu pude chegar ao entendimento que você faz todo o levantamento, você passa tudo que precisa, olha, tantos ônibus precisa ser lavado, olha, tal ônibus está com problema, precisa ser feita manutenção. Só que quando chega, porque existe toda uma hierarquia, não é porque é diretor de transporte que é ele que autoriza, tá? O que acontece? Foi feito todo o levantamento pelo que ele me passou, quando eu procurei, e foi mandado para o diretor-geral, bem como ao conhecimento da secretária. Sabe o que foi alegado? Sabe o que foi alegado? Que não tinha dinheiro para poder pagar
para fazer a limpeza desses ônibus, para poderem lavar os ônibus. Então, assim, se não há dinheiro para lavar os ônibus, se não há dinheiro para fazer manutenção desses ônibus que definitivamente estão sucateados, eu fui lá ver esses ônibus. Inclusive, se algum vereador aí quiser ir lá no pátio para dar uma olhada, lá, dá uma olhada nesses ônibus lá, dá uma olhada, porque tá feio a coisa, tá feio. Só que assim, olhe, e não só olhe, resolva o problema da frota escolar. Não só olhe, resolva, porque olhar eu já fui lá e já olhei. Eu não tenho o poder da caneta para poder resolver. Então eu ir lá olhar não adianta. Então eu já fui, eu já olhei, eu já tentei reivindicar na maior das boas amizades há 2 meses atrás. Tá? Para depois não virem dizer que esperou um programa para trazer a público. Não. O caso foi levado aos responsáveis que deveria ser levado. Não tiveram atitude, tá? Não tiveram atitude. Então, são esses tipos de coisas que às vezes chateia a gente. Eu entro todo dia no Diário Oficial, eu tenho acompanhado o Diário Oficial, a nossa Secretaria de Educação ali, eu não vou dar nomes aqui, mas quem quiser entra lá. A nossa Secretaria de Educação nunca teve esse tanto funcionário pegando diária para viajar, como se tem agora nessa direção aí, né? Eu espero que façam as viagens que têm que ser feitas, mas que também concretizem essas viagens em resultados às escolas municipais. Sobretudo, vamos cuidar dessa frota escolar que está... E isso, vereadora, é um ponto que tem que ser levado. Eu esperei o momento do programa porque sempre me diziam, você fala, mas você nunca traz para a gente primeiro. Por que você não resolve com a gente? Você está na gestão, você tem que resolver conosco. Não, agora vai ser assim, o que não resolver internamente, nós vamos trazer dentro dos programas de acordo com quem está sendo entrevistado. Então já está feito o convite aqui, nosso próximo convidado será o secretário de Finanças, depois, posteriormente, vou encaminhar um convite para o nosso secretário de Planejamento, posteriormente, secretária de Educação e por aí vai. Vereadora, mas eu quero agradecer imensamente a sua participação no programa. Obrigado pelas respostas, muito boa, muito dinâmica, e uma coisa que a senhora falou que é verdade, que todos nós vamos levar conosco. Saúde, educação, social, não é gasto, é investimento para você ter como retorno numa sociedade mais justa, mais igualitária e mais acessível para todos. Então é isso que Jacarezinho precisa. O prefeito já fez muito bons investimentos, mas ainda tem que seguir investindo. Então, uma atenção redobrada na nossa Secretaria de Educação. Nós temos uma secretária competente, né? Tem um currículo enorme, que é a Aline. Eu não tenho nada particularmente contra a pessoa da Aline, mas a Aline, ao que eu venho acompanhando, precisa assumir um pouco mais a caneta, né? Eu acho que está na hora de assumir um pouco mais a caneta, de secretário tomar decisões aí que hoje, se você apresenta o uniforme, apresenta uma boa merenda, não se pode em 7, 8 meses decair. Então, há algo errado na hora que está fazendo o planejamento, há algo errado na hora que está sendo executado. Tá? E não lavem os ônibus para fazer vídeo, mostrar os ônibus lavados. Gente, pelo amor de Deus, mostrem primeiro da forma que tá, porque eu tenho vídeos e tenho as fotos aqui. E a senhora aí atuando, legislando, fiscalizando todas as leis existentes, aprimorando novas leis, criando novas também, enviando emendas para vários setores, entendendo cada vez mais as demandas e tentando socorrer da melhor forma que a senhora pode os setores. O que a senhora tem para dizer relacionado ao futuro político? A senhora pretende concluir esse mandato com êxito e depois tentar novamente, seguir novamente na vereança? Ou a senhora vai esperar ver se vai surgir algum projeto para executivo? Se a senhora, se caso surgir, né, se a senhora terá pretensão ou não, eu deixo o espaço aberto para a senhora estar falando sobre o futuro político. Que vem, Leonel, muito prudente essa pergunta, né? Eu acredito que às vezes a população fica imaginando, poxa vida, a Luciane está no 4º mandato, né? Será que ela vai continuar vereadora? Será que ela vai para o executivo?
qual é a pretensão, né, de um agente político. Enfim, a gente vem se aprimorando, passei por vários prefeitos e prefeita, né? Pude atuar em vários projetos significantes para a cidade, todos com muita presteza, orgulho e paixão, porque tudo que eu faço é com muito amor e paixão. E assim, o que eu acredito, assim, de bate-pronto, é que eu acredito, assim, as pessoas precisam passar na vida, né, na sua vida, fazendo a diferença, né, deixando um legado, uma história. Isso eu quero deixar. Agora, para frente, eu acredito que tudo vai depender de organizar dentro do meu grupo político, né, como que a gente vai desenvolver planos futuros, a Luciane, aonde que ela pode se encaixar, a população tem tudo em base de pesquisa, né? Na qualidade da vereadora Luciane, da política Luciane. Então tudo, como eu sempre digo, é duas mãos, né? É uma engrenagem. Então precisa eu querer, precisa o grupo querer, precisa de um bom debate, precisa da população, precisa a gente apresentar tudo que nós fizemos, porque muitas vezes a população não sabe, porque a gente não consegue. Às vezes fico assim um pouco pensativa que a população poderia participar um pouco mais, né, da Câmara de Vereadores, toda segunda-feira, no trabalho, todo dia, mas o que realmente faz, né? Porque não ficar só na fala, mas as práticas em si, aonde que investe, o alcance que teve, o resultado que teve. Então, tudo isso faz parte. Então, o que eu posso responder para você é isso, Leonel, e para toda a população, né? O legado tem que ser deixado, a gente tem que deixar um gostinho de saudade, né? Do que fomos íntegros, e isso, tenho isso como educação do meu pai e da minha mãe, né? O que é meu, o que não é, né? O que é meu eu até dou, mas nunca vai vir pego de alguma coisa. Eu nunca vou andar num lado que não seja correto. Então hoje eu ando com os ensinamentos dos meus pais, né? Andar sempre com a cabeça erguida, dormindo bem, não fazendo mal para ninguém, ajudando cada cidadão, ajudando a gestão em todos os aspectos, as instituições, o que eu posso ajudar. Então, quero deixar inteiramente à disposição. Estou sempre na saúde, onde é a minha paixão, e a saúde não para. Então, eu sempre estarei lá. E o futuro aí, com toda essa conversa, Deus pertence. Então, eu vou deixar dessa forma. Mas eu estou inteiramente à disposição no meu mandato de vereador. Se ao decorrer do tempo a senhora conversar com os seus líderes, as suas lideranças de bairros política, com as mais diversas categorias da sociedade de Jacarezinho, e chegar no entendimento de que o grupo da senhora a quer para o executivo, a senhora pode sim fazer um estudo futuramente para o executivo, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Eu acho que é isso. Quando você acredita numa pessoa e num projeto, precisa crescer. A gente precisa crescer junto, né? Então ninguém decide nada sozinho. Não tem aquela metáfora que fala quando dois não quer, um não briga, nunca vai brigar sozinho, né? Ou se brigar, vai ficar brigando sozinho, quer dizer, né? Então é a mesma coisa, na vida é assim. Nós precisamos, é um coletivo, né? Então, o melhor projeto, as melhores pessoas, entregar o que Jacarezinho precisa, o que as pessoas precisam, desde a área social, saúde, funcionalismo, valorização do funcionário, a nossa cidade bem zelada, zeladoria da cidade, a nossa educação, emprego e renda. Então, investimento dos jovens agora, só levando, vamos investir no idoso agora, que super vale, né, é preciso, porque já, né, tiveram uma vida, então agora está na hora de ter um olhar melhor. Luciane, muito obrigado pela tua participação, de suma importância para a cidadania, é maravilhoso, foram respostas muito estruturadas, verdadeiras, e isso transmite à nossa população uma segurança, uma tranquilidade, que ela sabe que tem representatividade, sim, que elas
estão sendo ouvidas em tudo isso que foi colocado aqui e que com certeza sempre buscar melhorar da melhor forma possível, ou através de emenda, ou através de projetos, mas sempre procurar evoluir e melhorar. Outra coisa que me decepciona, o presidente da República, se eu fosse ele, eu teria chamado Rede Nacional de Televisão, que ele era presidente ainda, dizer, acabou a eleição, para baixar os ânimos, né? Gente, perdemos a eleição, estou triste que a esquerda voltou pro país, fiquei muito decepcionado, tô arrasado, vou tirar um mês de férias. Exato. Mas preparem-se para a maior oposição democrática que esse país já viu. Eu vou fazer uma oposição e não vou deixar destruírem o meu país. Então, se vocês estão comigo, nós vamos fazer oposição democrática, legal, sem baderna, sem bagunça, sem quebradeira, sem nada disso. Isso não resolve nada. Né? Isso só destrói o país. Nós vamos ser uma oposição muito bem elaborada e muito bem feita. Ele tinha 58 milhões de votos para ser uma grande oposição. O que fizeram? Tudo errado. Saiu do Brasil, não entregou a faixa, foi covarde, saiu, não voltou até agora, não falou com ninguém, ficou um silêncio constrangedor durante um período. Quando falou foi uma decepção. E aí, então, eu me decepciono com esse tipo de gente. Não dá para ser. Eu não quero mais um presidente que faz esse tipo de atitude. Agora, tem que ter uma voz de oposição forte, tem que ter gente olhando para o país e cuidando para que não caia nos mesmos erros do passado que o PT já cometeu. Exatamente. A gente está torcendo por isso. Agora, por que não veio liderar essa oposição? Por que não fez isso? Porque não tem esse... Companheiro agora vai ficar mais 30 anos, Justo.